Basta de abuso e politização no STF, defende jornalista do Estadão. Colunista diz que já existe fundamento suficiente para um processo de impeachment. Aí, me parece, né, que isso vem ao encontro daquela teoria de que está todo mundo querendo dizer que já, né, agora que o cerco está se fechando, que... Não, peraí, eu também já tinha falado sobre isso, eu também já tinha comentado um pouco sobre isso. Acho que é mais ou menos aquilo que o Diogo já vem falando daquela tendência que ia acontecer, que ele vem falando já há bastante tempo, né? Vou passar o primeiro comentário. Como eu estou começando alternado, vou passar esse comentário primeiro para o Rafa Sanzio, depois para o Diogo Forjans. Olha, como eu acho que faz umas 6 semanas, eu, o Papini, eu não lembro quem era que estava também, a gente discutiu sobre isso, que se o Estadão, que é a mídia do establishment em São Paulo, ele está reportando isso, bom, tem alguma coisa acontecendo que pode ser, eu estou até um pouco me contradizendo, né? Tem alguma coisa acontecendo. Mas, novamente, oh meu Deus, né? A gente não sabia que isso estava acontecendo, né? Assim, eu vou colocar até o Tarcísio dentro disso, porque parece que esses governadores e demais aí, eles estão se abstendo de opinar. Eu não sei se é medo, eu não sei se tem uma arma do PCC ali na casa deles apontada, eu não sei realmente o que está acontecendo com esses governadores, políticos, demais senadores. Os deputados a gente sabe, né? É o medo de ter o destino do Daniel Silveira. Então, eu fui ver quem era esse jornalista, e aí, bom, ele é meio que o isentão, né? Meu Deus, quando eu vi as postagens dele no passado não, tá tudo muito bom, tá tudo muito perfeito, né? No Brasil. Então, para a gente começar a perceber que a mídia está mudando de lado, bom, eu acho que é muito cedo. Eu vejo, é muito cedo que a mídia do establishment, porque a gente aqui está avisando, ó, isso aqui está passando, essas coisas estão passando. Isso vale ressaltar principalmente porque o Brasil tem servido de laboratório para o resto do mundo. Um exemplo aqui é a Espanha. Depois mais a gente vai ver a outra pauta. A gente vê que a mídia, a mídia independente, ela está sendo sim censurado, mas aqui fora eles estão fazendo o oposto, eles estão dizendo que países como Polônia, Hungria, que são países majoritariamente conservadores, a sua maior população, inclusive o governo, eles estão censurando a imprensa, e a gente sabe que isso é mentira, isso é uma narrativa diferente. Já no Brasil, a gente vê completamente o contrário, a gente vê uma mídia isentona barra de esquerda, não reportando o que realmente está acontecendo no Brasil. Olha, é um absurdo. Eu, particularmente, não assisto nada relacionado. Assisto algumas coisinhas ali porque eu não tenho estômago, mas assistir William Bonner e demais falando, fingindo que o Brasil está perfeito, isso aí eu não tenho estômago para isso. Então, bom, ver o Estadão reportando isso, eu acho que é muito cedo. É muito cedo para a gente dizer que algo está acontecendo, mas vamos esperar mais para o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Parece um pouco contraditório da minha fala, mas assim, tem muito jogo de propaganda nisso aí. Muito já, o povo vai relaxar. Por exemplo, agora parece que todo mundo está relaxado. Vai estar acontecendo as coisas do Tweet Files, assim, parece que o povo relaxou, parece que essas coisas não estão acontecendo. Obviamente aconteceu isso lá no Reino Unido, aquela reunião do Moraes ali, só que, novamente, eles vão contra-atacar e o Moraes não vai largar o osso. Então, é muito cedo e a gente tem que continuar atacando, mas parece que, como a direita não é organizada no Brasil, parece que eles vão esfriando. Eu não sei se vocês perceberam isso também. Obrigado, Rafa. Vou passar o próximo comentário para o Diogo Forjas. Opa, bora abrir. Olha, vamos lá. Meu Deus! Puxa, que novidade! Então agora a Desmídia está se posicionando. Não, estou tão surpreso que não, né? Faz parte do processo. Eles sabiam que isso seria necessário e não há lealdade entre os desleais.
né? Então era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Então não tem nenhuma surpresa nessa posição do Estadão. Não é a primeira, não será a última, não será a única, e ela deve vir num crescente, assim como aconteceu da primeira vez. Primeira vez que o regime caiu, se você parar para olhar lá, foi muito diferente, né? Foi um processo gradual. Essa abordagem que fala sobre abuso e politização do STF, para onde vocês acham que isso aponta? Veja, cada vez que os caras fazem um movimento desse, eles precisam acomodar entre os poderosos. Isso diz muita coisa. A assessoria do regime bateria sem autorização do regime? Claro que não. Que parte do regime autorizou isso? Quando eles falam de abuso em um ambiente em que o mundo fala sobre um nome, Alexandre de Moraes, para onde vocês acham que isso aponta? Diga ele nominalmente o nome do Alexandre ou não. E aqui eu não vou entrar nos pontos mais óbvios, né? Já há materialidade? Já há? Qual é a materialidade nova? Ah, já sei, deve ser a violação da liberdade de expressão. Mas não, pera, em 19 já tinha. Deve ser a violação do devido processo legal. Não, pera, mas aí tem o inquérito do fim do mundo, que é de 19 também. Certamente é o avanço contra deputados. Não, mas aí tem o caso do Daniel Silveira, que é de 2020, que começa 21? 21. Não, mas tem também o caso do Dallagnol. Mas agora já há materialidade? Claro, não tinha. Deve ser o confisco. Não, pera, já tinha o do Luiz Felipe Salomão, por despacho e sem citar nenhum artigo de lei. Já sei, agora tem materialidade de invasão às atribuições do Congresso Nacional, mas tem a tal da lei da homofobia. Bom, e essa tem um tempinho. Então, qual é a grande novidade? A materialidade factual de violações dos termos da lei e da Constituição, dos parâmetros constitucionais, não vem de agora. O que é que mudou? O interesse. Mudou a possibilidade de restrição do alvo pelas violações. Vão os anéis e salvam-se os dedos. Se já havia, no meu entendimento, como falei agora há pouco, o interesse de livrar-se de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes para o regime, é um prato cheio, por que não surfar na onda? Veja que você reduz a temperatura no que diz respeito à arbitrariedade, isolando a responsabilidade em uma figura que pode cair. Há um movimento de pacificação no país. Puxa, que coisa boa. Então, como é que eu convenço o regime, ou o regime me convence, a falar mal do próprio regime? Nós aqui, maioria do regime, concordamos que você pode bater nesta pauta. Endosse. Cave legitimidade, isole esta figura, é bom para nós. Será? Então, o que eles vendem para o povo é uma coisa. O que eles vendem entre eles é outra coisa. Isso talvez sinalize alguma coisa. Se você fosse alguém da toga, exposto internacionalmente, como você enxergaria uma matéria desta natureza em um jornal como o Estadão? Se você fosse Alexandre de Moraes, você pensaria, quem deu o respaldo para uma matéria desta natureza? Será que de fato está caminhando comigo? Mas fique tranquilo, segundo a matéria, 73% das decisões foram aliadas, e o Dino, o Toffoli, tá todo mundo andando juntinho com o Alexandre de Moraes. Por isso que o Estadão faz essa matéria contra ele. Quem acelerou? Quem deu o aval? Então, o que nós estamos vendo é uma cobertura da amizade que vai perdendo a capacidade de cobrir a inamizade. É o final de uma parte do processo de manutenção do poder em que os interesses comuns vão diminuindo. E aí as divergências vão se tornando mais visíveis, mesmo que se busque ocultá-las. E é este o caso. É isso que está acontecendo. Por isso que esse movimento era previsível, em grande medida. Não só pelo ambiente tornar-se insustentável, o que também era previsível. O isolamento do núcleo de Biden, como eu gosto de chamar nos Estados Unidos, que é uma parcela dos democratas, obviamente conduziria uma pressão internacional, já que já existiam investigações lá fora sobre os abusos que agora estão sendo expostos aqui dentro. Portanto, era uma questão de tempo. A exposição dos fatos na mídia internacional criaria um teto para as mentiras nacionais. E com o teto para as mentiras nacionais, não dá para cobrir tudo. E se não dá para cobrir tudo, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Aproveite, surfe a onda em seu favor. Como disse o Putin na entrevista para o Tucker Carlson, você não pode impedir o sol de nascer. Quais são as escolhas? Bom, você pode desidratar tentando segurar o sol, o que não será possível,
ou você pode usar a inteligência e usar o sol em seu favor, deixar um inimigo para desidratar no meio do sol, buscar uma sombrinha, coisas dessa natureza, deixar o inimigo preso num lugar sem sombra, né? Coisas desse tipo. Então é isso que nós estamos vendo agora. Os inimigos começam a aparecer, não há lealdade entre os desleais. É um ambiente controverso, em que cada vez mais essas disputas ficam à mostra, e quem tem a se beneficiar com isso são aqueles que defendem a liberdade, a Constituição, as leis, o devido processo legal, quiçá até a fisiologia política. Afinal, os também ameaçados fisiológicos, sob outras perspectivas, certamente fazem parte desse endosso. Os fatores que corroboram esses movimentos são múltiplos, em que cada um ampara parte dos seus interesses em cada um dos movimentos. A desmídia tem parte do endosso do centro, que está ameaçado por ambos. A desmídia tem parte do endosso do regime, que precisa livrar-se de figuras específicas. Ela tem parte do endosso do próprio STF, quem diz que eles andam juntos. Afinal, se todos os ministros assinaram os abusos, que cômodo seria se só um deles respondesse pelos abusos de todos, né? Enfim, eu acho que os interesses que se cruzam são múltiplos em um ambiente de pressão complexo e ganha quem se mexe primeiro. Ganha quem se mexe primeiro. Certo. Obrigado, Diogo. Quer completar, Rafa? Não, é que eu esqueci de falar algo que eu tinha até anotado aqui. Quando a gente observa a mídia colocando essas pautas sobre o Brasil, principalmente internacionalmente, é assim, eu acho muito parecido com o que acontece com Cuba, né? Se o Trump for eleito, que é provável que o Trump vá ser eleito, ele vai colocar sanções em cima do Brasil por causa disso. Essa é a minha opinião. Consequentemente, o Brasil vai ter, o governo petista vai ter toda a liberdade para negociar com quem queira. Aí toda a desgraça que acontece no Brasil, os altos preços, a falta de investimento, os dinheiros desviados, o governo, ele vai se... não, é culpa do embargo. Eu penso dessa forma. Então, a mídia começando a expor isso internacionalmente, com o aval da Suprema Corte, no caso do Moraes e demais, abre a possibilidade disso. Eu estava observando isso esses dias, assim, está muito na cara que eles querem enfatizar isso e permitir que isso seja exposto. Porque o Alexandre de Moraes está muito calado, muito quieto, inclusive esteve lá em Londres e está evitando dar entrevista. Talvez tenha essa possibilidade. Eu posso estar errado, mas essa é uma possibilidade interessante de se observar. Olha, eu quero completar, então, aproveitar o ensejo sobre o Flávio Dino. A eleição do Flávio Dino foi complicada no ano passado, só completando o que o Rafael colocou, justamente pela camada de interesse. O Flávio Dino não tem amigos políticos, no sentido político de amizade. Não tem. As relações dele são mais na relação de poder que envolve a mão que oferece e a mão que ameaça, que pressiona. Ele está mais na que pressiona do que na que oferece. Ele não é um cara de grandes amigos políticos. Portanto, ele não tem compromisso político sólido com grupo político algum. Um homem desses, com a toga na mão, um homem desses que falou sobre esse tempo da liberdade de expressão plena no Brasil, acabou, é preciso ter consciência disso, enquanto ministro da Justiça, ele é uma ameaça para todos. Por isso era muito difícil acomodar politicamente a eleição de Flávio Dino. Os outros nomes cogitados visavam acumular ou aglutinar grupos. A decisão de colocar Flávio Dino no STF era, portanto, uma decisão que preparava o terreno para livrar-se do centro político, os que têm poder de articulação para livrar-se do regime. Esse é o ponto. Então, quando o Rafael fala sobre que ele foi lá para perseguir pessoas como o Nicolas, não. Para isso não precisa do Flávio Dino. A direita é o molde para as ferramentas persecutórias contra aqueles que são os verdadeiros inimigos do regime, os que têm poder para pará-lo. Quem é a direita na fila do pão? Quem nós conhecemos em juízes, juristas, conexões internacionais, jornalistas? Qual é a nossa capilaridade pragmática? É pífia. Quem tem capilaridade pragmática é o centro. Agora, para criar uma ferramenta, é preciso fazer onde ninguém se incomoda. Quem são os cidadãos de segunda classe? Quem são aqueles que já foram descivilizados, têm menos direitos civis, desumanizados? Os bolsonaristas. Então cria a ferramenta persecutória contra aqueles contra quem ninguém se incomoda. E depois estenda o uso dessas ferramentas
para aqueles que as pessoas se incomodariam. Afinal, se Deltan Dallagnol tivesse sofrido uma perseguição direta antes de Daniel Silveira, como seria? Mas primeiro é o deputado fortão bolsonarista, depois é o lavajatista limpinho que ficou calado quando o bolsonarista foi perseguido. E depois vai estendendo a ferramenta. É assim que a banda toca. Então o Dino entra não para perseguir os bolsonaristas, não, para isso já tinham outros lá fazendo isso com maestria, mas sem compromisso político com ninguém, preparado para cortar na carne se preciso for, tá na lei. Quem sabe pelas emendas parlamentares desarticular presidentes de partido. Já teve presidente preso porque sim, Valdemar da Costa Neto. Quem sabe desarticular lideranças na Câmara. Já reviraram o gabinete do Jordi. Olha o bolsonarista aí. Mas agora pode revirar os que não são também. O precedente está aberto. Ele vem preparado para embolar as cabeças do centro. Porque sem elas, sem os articuladores, sem os caciques, é um congresso aberto, mas como se na verdade estivesse fechado, incapaz de reagir, incapaz de articular, à mercê das ofertas do regime, à mercê das pressões do regime. O foco não está na direita, o foco está no centro, e a direita é só desculpa para fabricar as ferramentas.